Depois do empate de ontem, a minha cegueira da negação do Corinthians ir para a Série B, ela finalmente caiu por terra. E eu pude enxergar, infelizmente, que a realidade nossa é muito, muito ruim, péssima. Eu havia pensado assim, ganhando do Cuiabá, a gente sai da zona de rebaixamento e, e pode aí depois, né, obviamente, ganhar um ânimo, ganhar uma confiança e partir para cima. Não foi o que aconteceu. E esses dois episódios que aconteceram hoje, nessa quinta-feira, só corroboraram para que eu pense assim: nós estamos a isso daqui de decretar o nosso descenso. Segue aqui comigo que eu vou explicar melhor para vocês. Fala, nação, tudo bem aí? Eu quero abrir esse vídeo dizendo o seguinte, gente, se vocês puderem compartilhar aí, dê um likezinho para dar uma viralizada aí, para vários corintianos também poder acompanhar isso e comentar. Vocês têm que saber uma coisa, gente. A gente tem duas. O Corinthians só tem duas opções. Duas opções. Primeiro é a SAF, né? Injetaria dinheiro no clube e o clube finalmente se livraria dessas dívidas. E a segunda é a recuperação judicial, onde o Corinthians terá por lei como negociar com seus credores, facilitando a forma de pagamento, caindo juros e bababá, bibibi, bobobó, tá? Nessas duas opções. Por que isso, Rogério? Porque o Corinthians está insolvente. O Corinthians ele não tem como pagar suas dívidas diante das receitas que tem, tá? Ainda que essas receitas sejam bilionárias, mas a dívida também é o dobro do que o Corinthians arrecada no ano. Então ele está em estado de insolvência, ou seja, você não consegue pagar suas dívidas mesmo recebendo os bilhões que você recebe. Tá? Então só tem essas duas opções, não existe outra. O Corinthians por si só ele não consegue pagar suas dívidas, a não ser que apareça aí algum clube que queira pagar 100 milhões de euros pelo Wesley, 100 milhões de euros pelo Bidon. Se aparecer, talvez, né? Mas é obviamente que isso não vai acontecer. Então, partindo desse pressuposto, a gente entende o buraco que o Corinthians se meteu, porque isso precisa passar para o Conselho Deliberativo e tal, e a gente sabe que não vai ser tão fácil assim. Soma-se a isso a notícia de hoje que o Corinthians foi condenado a pagar mais 40 milhões para aquele parasita do Matias Rojas. Matias Rojas que não fez nenhum gol, jogou a primeira partida bem, o resto não, e ainda vai embolsar 40 milhões de reais. Uma cagada gigantesca de sei lá quem, seu Duílio. E eu havia falado na época, né? O cara tinha 5, 6 meses de Corinthians e o Corinthians já devia para ele 5 milhões de direitos de imagem. Sinceramente, eu não sei que raio de salário é esse que quase ele ganhava 1 milhão de reais só em direito de imagem. Quando vira o ano, o seu Augusto Melo já estavam devendo 5 milhões de reais para o cara de direito de imagem. Tá? Esse é um ponto. E o segundo ponto aí, a invasão aí, agora no final da tarde da Gaviões, tumultuando o clube, deixando a coisa muito pesada. Então, eu acho exatamente isso. E eu que cria, né, confiava, para não ficar meio esquisito, o verbo cria no passado, confiava nessa janela de meio de ano para o Corinthians melhorar e contratar alguns jogadores. Agora eu vou dizer para você, eu nem nisso eu acredito mais, porque como o Corinthians não tem dinheiro e só está vindo bomba atrás de bomba, multa atrás de multa, enfim, dívidas atrás de dívidas, o Corinthians está fazendo, buscando no mercado jogadores de US$ 1 milhão para pagar em 4, 5 vezes. Ou seja, jogador que vale US$ 1 milhão, você não sabe, obviamente você sabe que não vai ser nenhum jogador para resolver. É aquela coisa, vamos ver se o cara dá uma sorte miserável, o cara e nós, né? Damos uma sorte miserável, o cara virar aí tipo um cracaço do time. Tá? Então nós estamos nesse nível. Então, por esse pensamento, eu creio que não, a gente não consiga melhorar muita coisa, mesmo vindo reforço, porque os reforços vão ser o mais do mesmo. Tá bom? Agora, tem a parte do técnico, Tony Oliveira. Ele tem culpa do Corinthians jogar assim? É claro que tem.
nesse momento, todos têm culpa. Acho que até o roupeiro tem culpa, tá? Mas obviamente que os três, digamos, os três cabeças disso aí é a diretoria, o técnico e os jogadores. São esses três. O grupo dos culpados são esses três, tá? Aí você pode ver uma porcentagem mais para um, mais para outro, mas de qualquer maneira os três são culpados. Eu acho que o técnico ele peca, e eu acho que talvez seja o único pecado dele é justamente no meio de campo. Os três meias, Garro, Coronado e Bidon, que eu acho que um tinha que sair para entrar o Rian. Um tinha que sair para entrar o Rian para reforçar esse meio de campo. Isso que eu acho. E, obviamente, a existência no Pedro Raul, podendo ter o Arthur Souza. Ou seja, o time está numa draga desgraçada e você insiste em jogadores que já provaram que não vão resolver. E você insiste. Então, uma troca de técnico seria benéfica? Seria caso mudasse toda essa estrutura, né? O esquema tático do time e a escalação do time. Porque se o cara for fazer a mesma coisa que o Antônio Oliveira, os resultados serão os mesmos. E do Augusto Melo, qual é a culpa dele? Esse inferno que a gente vive, que ele também, a RT tem culpa? Por acho que 90% tem culpa, mas esses 10% também é culpa do seu Augusto Melo, que deixa o clube também tumultuado, que várias vezes foi pego na mentira, e fica difícil. Essa situação da Vai de Bet aí foi um troço bombástico na gestão dele, ainda que ele não tenha culpa de nada, mas enfim, o Corinthians fica vivendo esse inferno que está vivendo politicamente. E você acha que isso não transfere lá pro campo? Transfere sim, transfere. Você trabalharia numa empresa, antes, obviamente, de você aceitar ou não o convite dela, você trabalharia numa empresa que você sabe que não está pagando, que você sabe que tem falcatrua, que você sabe que deve até as cuecas, você trabalharia? Não, né? É a mesma coisa dos jogadores. O passo que foi dado para tentar reverter isso foi a contratação do Fred Luz. Por quê? Porque o Fred Luz é um cara sério, um profissional sério, e talvez ele traga para o Corinthians a seriedade no mercado, o retorno dessa seriedade que o nome Corinthians até então tinha no mercado. Tá? De repente ele pode ajudar nesse sentido. Tem mais uma situação dele aqui que eu não quero falar nesse vídeo, porque senão vou estender demais. Mas tem uma situação dele relacionada com recuperação judicial. Tá? Eu vou fazer um outro vídeo para vocês explicando isso melhor. Então, ele pode trazer uma credibilidade, talvez alguns jogadores, alguns empresários falar, bom, beleza, o Fred Luz está lá agora, é um cara, né, ponta firme, não vai falhar com a gente e tal, e está mostrando aqui que o Corinthians está fazendo isso, aquilo. Talvez ajude. Mas uma coisa é certa, meus amigos, ou recuperação judicial ou SAF, porque do jeito que está, não vai dar. Vai ter uma hora que o Corinthians não vai conseguir sequer manter o seu cotidiano, as suas operações para a prática do futebol. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia, o Corinthians paga por ano 100 milhões de reais para a Caixa Econômica devido aí à Neoquímica Arena. Tá? Então é isso, gente. Então se vocês puderem compartilhar esse vídeo aí, eu agradeço bastante. E aí tá meus argumentos. Se você tiver os seus, você coloca aí embaixo para a gente dar uma olhada e debater. Tá bom, gente? Então, muito obrigado, fiquem com Deus. Tchau.